Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira já, o tempo passa tão depressa, quinta-feira já, e a nossa reflexão está no livro de Jó, capítulo 2, versículos 10. Então, Jó 2, versículo 10. E ele diz o seguinte: Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Amém. Bom, meus queridos, aqui, livro de Jó, um grande ensinamento, uma passagem curtinha, mas que ensina muito. Aqui é um trecho, né, o finalzinho da conversa de Jó e com a sua mulher, com a sua esposa, onde ela está indignada, né, com as coisas que estão acontecendo com Jó, e ela fica brava com Jó. Daí aqui ela diz, né, no versículo 9, ela fala: Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Daí Jó responde a ela, é isso que nós lemos, né? Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, né? Então, queridos, aqui, né, eu fiquei pensando, né, sobre esse versículo e analisando, né, por exemplo, né, quando a gente pede, né, na oração do Pai Nosso, né, quando a gente ora o Pai Nosso, que foi a oração que, né, que Jesus nos ensinou, e lá tem um trechinho que diz, né, seja feita a tua vontade, né, assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Então a gente, né, no Pai Nosso, a gente pede isso, que seja feita a vontade de Deus, né, tanto aqui na terra quanto lá no céu. Então seja feita a vontade de Deus. Daí quando acontecem as coisas, né, assim acontece, é a vontade de Deus que aconteça. Daí a gente muitas vezes fica bravo, a gente não aceita, a gente não entende, daí por não entender a gente fica bravo, a gente não aceita. Mas, né, é uma incoerência, né? Se nós estamos pedindo que seja feita a vontade de Deus, então que a gente aceite a vontade de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus, então que a gente aceite com gratidão, como diz Jó aqui. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Se tudo vem de Deus, se é a vontade de Deus, então por que a gente não aceita? Por que a gente reluta? Então a gente tem que aceitar tudo, né? Tudo que for da vontade de Deus. Né? Outra coisa que me lembra, outra passagem que me lembra quando eu estava aqui lendo e meditando sobre esse versículo, né? Quando Jesus ele momentos antes, né, dele ser entregue ali, dele ser capturado pelos soldados romanos, né, ele ora e pede a Deus, né? Ele diz a Deus, né, para que Deus afaste dele aquele cálice, né? Pai, afaste de mim esse cálice. Daí ele fala, mas, né, seja feita, né, a sua vontade, né? Sobretudo, né, a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, né, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas, né, seja feita a tua vontade. Ou seja, né, se o Senhor quiser, o Senhor pode acabar com isso agora, né? Mas, se é a sua vontade, né, que continue, que eu passe por tudo que eu tenho que passar, que eu vou passar, né? Que prevaleça a sua vontade e não a minha. Então, se até nesse momento, né, Jesus diz isso, seja feita a sua vontade, sabendo tudo que iria passar, porque Jesus sabia, né, e mesmo assim ele diz, Pai, né, se o Senhor quiser, né, afastar de mim, né, terminar com isso agora, né, mas, sobretudo, Pai, né, seja feita a tua vontade e não a minha. Né, muito lindo isso, né?
E nós, né, por tão pouco, por tão menos, né, a gente ora a Deus para que não aconteça, que não passemos por isso, né, que Deus mude a situação, né, que nos livre, né, nos livre de todo mal, né, a gente pede isso na oração também, nos livre de todo mal, mas, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, queridos, né, que a gente pare um pouquinho hoje, que a gente reflita sobre isso, né? A gente pede para que seja feita a vontade de Deus, mas a gente reclama, não aceita quando ela é feita, quando ela acontece, quando ela é concretizada, né? E a gente sabe, se a gente passa por determinadas situações, é Deus nos moldando, né? A gente sempre diz isso aqui, é Deus nos moldando para algo melhor, é Deus nos moldando para bênçãos maiores na nossa vida. Então, se eu peço, né, isso, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu tenho que ser grato, assim como Jó, eu tenho que aceitar tudo que vem de Deus, né? Porque se eu peço, é uma incoerência que eu não aceite, né? Quer dizer, uma incoerência muito grande, né? Não faz o mínimo, maior, não faz o mínimo sentido eu pedir uma coisa, a gente pedir uma coisa, né? E depois negar essa coisa. Então, o que a gente pede? Depois, se a gente vai negar, né? Porque está errado, alguma coisa não está combinando. Então, queridos, né, que seja feita a vontade de Deus sempre, né, e que a gente aceite a vontade de Deus sempre, seja ela boa, ou seja ela ruim, né, mas se é a vontade de Deus que a gente passe, né, por determinadas coisas, que a gente aceite, que a gente seja grato. É difícil, José, é dificílimo, mas não é impossível, né? Jó está aqui para nos mostrar isso, não é impossível. E depois, né, quando eu falo do livro de Jó, eu sempre digo aqui, se você não leu aí do livro de Jó, leia, é muito bonito o livro de Jó, um grande ensinamento, né? E no final, Jó recebe tudo de volta e tudo em dobro, né? Toda a riqueza que ele tinha, a saúde, né? Ele recebe tudo em dobro, né? Por quê? Porque ele foi fiel no, no, na, na fartura e foi fiel na escassez, né? Ele foi fiel na saúde, foi fiel na doença, né? Ele foi fiel na felicidade e foi fiel também na tristeza. Então, queridos, que a gente aprenda com Jó e que esse ensinamento aqui, né, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, né? Então que a gente aceite. Né? Se a gente pede, Pai, seja feita a tua vontade, né, e não a minha, né, como Jesus disse isso, seja feita a tua vontade, sobretudo, Pai, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, queridos, que a gente pense nisso, que a gente viva isso, que a gente traga isso para o nosso dia a dia, que prevaleça sempre a vontade do Pai, seja ela qual for. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões corretas e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que Deus nos dê uma quinta-feira repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos, com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.